Apocalipse 21. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8 e depois somente o verso 22. O tema que nós iniciamos na aula passada estamos aprendendo sobre o céu, depois de passarmos muitos meses aqui falando sobre a estrutura de Apocalipse. Passamos pelas cartas, entendemos quais são os destinatários, qual era o contexto histórico que vivia a igreja do primeiro século, a promessa de vingança do Senhor diante dos seus inimigos, o clamor do povo de Deus pedindo essa justiça de Deus. E agora nós chegamos os juízos, que nós vimos também, capítulo 14, 15, 13, e chegamos à promessa maior da nossa vida, que é os novos céus e nova terra, a esperança da vida eterna. E nós vamos ver como é que Deus descreve. Semana passada vimos um pouco a respeito, mas hoje eu quero entrar especificamente numa das figuras que é utilizada aqui para descrever o céu. Você tem a figura do templo, a figura da cidade, a Nova Jerusalém, e a figura do jardim. Hoje nós vamos entender novos céus e nova terra a partir da imagem do templo ou da ausência do templo. Apocalipse 21, verso 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, obrigado pelas tuas graciosas e maravilhosas promessas que estão contidas em toda a Escritura, mas especialmente nesse livro. Promessas a respeito do teu juízo, que nos garantem a tua justiça a respeito dos ímpios e a justificação a respeito dos justos. Obrigado também pela esperança dos novos céus e nova terra, e hoje especialmente na imagem do templo ou da ausência do templo. Que o Senhor, com a tua graça, a tua misericórdia, com o teu Espírito, nos apresente em Cristo e a nossa nova morada, Senhor, para que saiamos daqui alegres e reanimados, sabendo que o Senhor tem nos usado, Senhor Deus, para que esse mundo seja reconstruído. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Se tem uma coisa difícil de você explicar uma coisa a alguém que não sabe nada a respeito daquilo que você quer descrever. E eu tenho um exemplo muito próximo de mim. Ontem à noite a gente estava fazendo as atividades com a Evinha, e a atividade que o professor passou era uma atividade de percepção visual e de lógica.
ela precisava unir uma figura à figura correspondente. E uma das figuras era um isqueiro. Ela precisava dizer a letra I, as figuras que tinham I, né? E quando chegou no isqueiro, ela não sabia se era ou não era, porque ela não conhecia isqueiro, né? Isqueiro é um objeto tão obsoleto hoje em dia, né? Praticamente ninguém fuma, ela não tem ninguém no convívio que fume, ninguém usa mais isqueiro para ligar o fogão, porque é fogão elétrico, então o isqueiro é um objeto praticamente obsoleto, antiquado, não é da época dela. E aí, para você descrever um isqueiro é complicado, né? Numa figurinha ali, você dizer o que é complicado. Aí ela disse assim, é um objeto que sai fogo. Poxa, um objeto que sai fogo pode ser um fogão, né? Pode ser um fósforo, né? Então, não é muito bom, mas é uma descrição. Só que para você descrever dessa maneira, objeto que sai fogo, ela precisa ter dois conhecimentos prévios, né? O que é objeto e o que é fogo. Graças a Deus que ela sabe o que é fogo, o objeto ela deve ter, por associação, compreendido ou não compreendeu até agora e entendeu que isqueiro é com I e depois ela um dia vai ver o que é um isqueiro na realidade. Mas a gente faz esse tipo de associação quando nós vamos ensinar algo a alguém da qual a pessoa não tem referência. Então a gente diz, é como se fosse tal coisa. Não é como se fosse um fogão, no caso do isqueiro, só que pequenininho. É como se fosse um fósforo, só que demora mais. Então a gente faz esse tipo de associação por imagem, já que a gente não conhece a coisa em si. Esse tipo de utilização de comparações, analogias, é muito usado na Bíblia. E quando a gente não tem essa percepção, nós perdemos muito de aprender a respeito do que a Bíblia quer nos ensinar. E a Bíblia sabe tanto da nossa ignorância, né? Deus sabe tanto da nossa ignorância que se utiliza de imagem à torta e à direita, né? Nós não temos a oportunidade ou o direito de utilizar a imagem para o culto, nem utilizar a imagem física de Deus, mas nós fazemos muitas imagens, porque é assim que nós aprendemos. Se nós não trabalharmos o imaginário, nós não conseguimos ir ao mais profundo da compreensão. Porque a nossa linguagem, sempre lembrando, não é uma linguagem como a de Deus. A linguagem de Deus é unívoca. Ou seja, Ele entende todas as coisas per si. Ou seja, Ele entende por aquilo que elas são. Ele não precisa de associações nenhuma. Ele sabe o que é a coisa em essência. Nós nunca sabemos em essência. Nós sabemos em aparência, por isso que é tão necessária a imagem. E aqui para falar do céu, que é, no caso, novos céus e nova terra, Deus se utiliza de várias imagens, porque se não for assim, a gente não vai entender. Primeiro que é uma coisa muito superior ao que nós vivemos, e em segundo lugar, eu nunca fui no céu. Então é difícil de descrever, né? João está descrevendo o que ele viu, lembre-se disso. Foi a visão, a revelação de Deus a João. E João, quando vai escrever, ele vai descrever o que ele viu de acordo com as figuras que ele conhece a partir da Escritura. Lembre-se, João, ele escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 cartas, e ele estava dentro do primeiro século, convivendo com a linguagem do primeiro século, que era a revelação final das coisas da Antiga Aliança. João conhecia a Antiga Aliança, né? João conhecia o Antigo Testamento, ele era um hebreu, então ele sabia exatamente das imagens. Toda imagem que ele vai lançar aqui, ele faz o uso dela porque ele conhece o princípio que vem do Antigo Testamento e ele aplica a Nova Aliança. Então, quando a partir do capítulo 20, ele passa a falar da prisão de Satanás, do estabelecimento do reino de Deus, ele descreve no capítulo 20, 21 e 22 os novos céus e nova terra. Ele começa exatamente assim, observe o verso 1: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Graças a Deus que na sua providência
nós temos a oportunidade de estudarmos Apocalipse na quinta-feira e o Evangelho de João no domingo. Isso nos ajuda muito, porque é o mesmo autor, e uma coisa vai fazer referência à outra. Algumas vezes eu pregando em João, eu fiz referência aos estudos da quinta-feira em Apocalipse, e o contrário também é verdadeiro, como eu vou fazer agora. João, quando começa o seu Evangelho, não começa falando do nascimento de Cristo. Ele começa falando de quê? Vocês se lembram? No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Fazendo uma referência à criação. Então, a referência que ele faz lá no Evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele diz em seguida, né, a vida estava nele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está dizendo que Cristo é eterno, em primeiro lugar, que Cristo é Senhor e que Cristo é Criador de todas as coisas. Mas à medida que ele fala que as trevas não compreenderam, ele está dizendo que Cristo não é só o Criador que estava no princípio, mas ele também é o Redentor da terra. Porque as trevas não compreenderem, né, isso é o mesmo que dizer, quando você lança luz sobre uma coisa, aquela coisa que estava em trevas, ela simplesmente é dissipada. As trevas são dissipadas quando a luz é emitida, é lançada, e você simplesmente acaba com as trevas. Cristo lançando luz é tirar das trevas o mundo. O homem que o recebe é retirado das trevas. Então ele que é o Criador é também o Redentor. Aqui, quando João no capítulo 21 de Apocalipse fala vi novos céus e nova terra, ele está conectando o Apocalipse a João 1, demonstrando mais uma vez a forma de pensar de João, que é sempre ligada à figura do Éden, do novo Éden, né, que está sendo transformado em Cristo. Cristo é o Redentor, Cristo é aquele que veio para reconstruir o mundo. Esse é o grande objetivo de João, mostrar que Cristo é Deus e que ele veio para reconstruir o mundo. E está fazendo referência ao Éden, por definição, como o Éden era. Era no Éden, como é que é a descrição do Éden? Deus fez os céus e a terra. No princípio, Deus fez o céu e a terra. Apocalipse 21 diz: vi novos céus e nova terra. Quem fez os novos céus e nova terra? Cristo. O Criador é também o Redentor. Só que o que ele faz? Ele, na sequência da leitura, o texto diz assim, verso 3: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A insistência da habitação, da presença de Deus com eles. Por quê? Porque lá no Éden, o primeiro céu e a primeira terra, Deus fez aquele lugar e ele tinha o prazer de estar com Adão. Os irmãos lembram que na descrição lá de Gênesis 2, na viração do dia, Deus vinha se encontrar com Adão. A imagem que os puritanos dizem, eles descrevem que Deus é um rei que habita num castelo e que tem um jardim, aquele castelo, o jardim do Éden. O jardim não é de Adão, o jardim é de Deus. Ezequiel 28 diz isso claramente, que foi colocado o homem lá no jardim de Deus. Ou seja, ele ia até o jardim, esse rei, para visitar a criação e conversar com o seu jardineiro, que deveria cuidar daquele jardim e fazer o jardim crescer. Então, essa comunhão entre o rei e o seu jardineiro, ela se estabeleceu porque Deus tem prazer em se relacionar com o homem pactualmente. Primeiro no pacto das obras. Só que o que aconteceu quando o jardineiro quis ser criador, quis ser rei? Ele foi expulso do Éden. O Éden, que era uma região, está lá descrita a região do Éden, não era o mundo todo, era uma região, até porque Adão foi expulso.
Se Adão foi expulso, é porque o Éden não podia ser todo mundo, senão ele ia ser expulso para onde? Ele foi expulso do Éden, que é uma região muito provavelmente onde hoje é o Iraque. A descrição lá, muito provavelmente, é mais ou menos naquela região ali. Tem o rio que é descrito, os 4 braços do rio, Tigres, Eufrates, Pison e Gizon, se eu não me engano. E esses 4 braços estavam ali exatamente onde o Senhor habitava com o seu povo. Só que quando o homem pecou, o que é que aconteceu? Para que o homem tivesse comunhão com Deus, foi estabelecida a regra, a lei: não pode comer do fruto. Se você comer do fruto, certamente você morrerá. Então, no dia que ele comeu, ele foi expulso do Éden. Ele perdeu a oportunidade de viver em comunhão com Deus. Ele teve que sair do lugar de comunhão com o Senhor. E não somente isso, foi fechada a passagem com o anjo. Ele não podia retornar para aquele lugar, porque não há comunhão entre Deus e o pecado. No Éden não podia habitar o pecado, por um motivo óbvio, porque Deus estava no Éden, e Deus não habita com o pecado. Até aí vocês estão entendendo? Então veja só, o que é que aconteceu depois do Éden, para que o princípio Emanuel, Deus conosco, pudesse continuar. Deus disse: eu vou fazer aqui uma vestimenta de roupa, de couro, para Adão e para Eva. Ele mata o animal, derrama o sangue, para demonstrar que, pelo sacrifício de um animal, ali em Gênesis 3, há redenção, há remissão de pecados. E aí, nessa remissão de pecados, o homem é perdoado e se estabelece o chamado sistema sacrificial, a partir de Gênesis capítulo 3. E há a promessa no verso 15, que ele mandaria o seu filho, o varão, o filho da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas dali em diante o homem está proibido de voltar para o Éden. Como é que o homem passa a ter comunhão com Deus? Por meio do sacrifício. Caim e Abel, eles se achegavam a Deus por meio do sacrifício, mas não qualquer sacrifício, porque o de Caim foi rejeitado, o de Abel foi aceito. Caim, ele entregou do fruto que ele tinha, não do fruto conforme foi ordenado. Abel foi recebido não pela intenção do coração, mas Hebreus diz que ele deu com fé. Fé não é boa intenção, fé é crer exatamente naquilo que Deus falou. Ele entregou das primícias do seu rebanho, ou seja, ele entregou um cordeiro, como Deus havia ordenado. Isso é fé, é fazer o que Deus manda, ou seja, crer no que Deus nos diz. E ele, crendo, foi salvo. Se estabeleceu ali a comunhão. Deus aceitou. O que é aceitar? Ele volta para a comunhão com Deus. Passado aquele primeiro período ali de Gênesis, a terra se degenera ao ponto de, em Gênesis capítulo 6, Deus dizer que toda a humanidade havia se desviado, e daí eles tiram um homem chamado Noé com sua família para ser salvo. E a salvação de Noé vinha por meio de uma arca, onde Deus iria concentrar a família da aliança naquela arca e iria simplesmente exterminar toda a raça humana. A descrição do dilúvio é uma descriação. Se você ler lá, Deus está descriando o mundo. Ele criou todas as coisas e ordenou todas as coisas. No dilúvio ele descria. E depois que as águas começam a baixar, ele recria, a ponto de repetir as mesmas expressões lá da criação. Lá em Gênesis 9, diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essas aqui são as palavras que ele disse no Éden. Disse a Adão. Porque o desejo do Senhor era esse aqui, era que do Éden o homem
fizesse aquele jardim crescer a ponto de que todo mundo fosse um Éden. Se você cuida de uma planta, né, e rega, e poda, e coloca adubo, a tendência dessa planta é crescer. Pois um jardim é assim também. E o Éden deveria se tornar todo mundo. Partiria de um jardim numa determinada faixa de terra e o mundo todo seria tomado pelo trabalho do homem, pela obra do homem, seria feito um grande paraíso na terra. Só que como o homem foi expulso e ele perdeu a comunhão com Deus, ele já não tem mais condições de recriar ou criar esse jardim com suas próprias obras. Então vem esse princípio, onde Deus vai dizer: sede fecundos, multiplicai. O crescimento da população, né, redimida, porque foi feito um sacrifício aqui no final do capítulo 8. Observe, se você tiver com a Bíblia aberta em Gênesis 8, 20, diz: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O desígnio do coração do homem era mau antes do dilúvio, e ele diz: continua sendo mau. Ou seja, não se resolveu o problema, a raiz do problema, mas entrou em cena a solução, que é a morte do cordeiro. Então a família que creu no sacrifício do cordeiro, ela foi salva. E depois que há salvação, ou seja, ele está em comunhão, então vem em seguida a ordem do verso 1 do capítulo 9: abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Veja, aqui a bênção pactual para nós e para os nossos filhos, e a ordem: sede fecundos, multiplicai, encher a terra, dominar a terra. Como é que você vai dominar a terra? Com famílias pactuais, com filhos pactuais. E essa terra vai ser tomada pela família da aliança. Isso vai se repetir com Abraão, né? Quando Deus diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrar. E depois ele diz: eu vou te fazer, tua descendência vai ser como, vocês se lembram? As estrelas do céu e a areia do mar, incontáveis como a areia do mar. O que é isso? Deus, ele resolve o problema da falta de comunhão, ele volta o homem para perto de si por meio do sacrifício do cordeiro, e imediatamente ele dá a ordem: crescei e multiplicai, enchei a terra, reconstruam a terra. Quando o povo desce ao Egito, né, lá com José, quantas pessoas eram? Vocês se lembram? Chegaram no Egito. O texto vai falar em Êxodo: cerca de 70 almas. 70. Saíram mais de 2 milhões de pessoas. Eles passaram por um processo de disciplina, foram libertos. Como é que foi a libertação do povo do Egito? O cordeiro foi morto na Páscoa, e então eles saíram do Egito. Pela morte do cordeiro, eles tiveram novamente comunhão com Deus e começaram a caminhar para a terra da promessa, o lugar de descanso, né? A figura dos novos céus e da nova terra. E como é que isso se deu? Salvação, crescimento. Crescimento de número e de poder. Israel passou a ser uma cidade, uma nação modelo do que iria acontecer. E aí, na saída do Egito, Deus disse que eles deveriam ter um local de culto, um tabernáculo. E esse tabernáculo, os irmãos devem lembrar de como é que era a figura do tabernáculo, né, meio retangular assim, e ao redor do tabernáculo estavam mais tribos de Israel.
né? 4 de cada lado. Só que tinha uma tribo que não tinha um lugar específico, a tribo dos levitas. Ela estava entremeada ali, em todas as tribos, nos 4 lados do tabernáculo. Porque o trabalho do sacerdote, o trabalho do levita, era impedir que entrasse impureza no tabernáculo. O que é que isso nos faz lembrar? Do Éden. Porque no Éden, quando o Senhor fechou a passagem para o Éden, ele deixou anjos. Não, o anjo com espada flamejante. Os levitas, eles tinham exatamente, especificamente, esse trabalho. Que é o trabalho dos presbíteros hoje. Não pode entrar impureza no meio do culto ao Senhor. Quando o conselho da igreja se reúne e decide afastar alguém da Santa Ceia, nada mais é do que cumprir o princípio de Deus no Éden e depois, posteriormente, no tabernáculo. Os presbíteros têm a obrigação de impedir. Não é uma opção, é uma obrigação de impedir que a impureza entre no lugar de culto ao Senhor. E aí, o tabernáculo, né, a descrição do tabernáculo, também é a descrição do próprio céu, né? O tabernáculo é como Éden, é como o céu. Como é que você entrava no tabernáculo? Não era o adorador que entrava, ele entrava por meio do sacerdote. Ele entregava na porta, só tinha uma porta do tabernáculo, né? Não é à toa, só tem um caminho para o céu. E entregando o cordeiro ali na porta do tabernáculo, o sacerdote levava, imolava o cordeiro, e com o sangue derramado do cordeiro, ele podia ter acesso ao santo lugar. No santo lugar você tinha um candelabro, aquela figura da luz, ou seja, onde Deus habita não há trevas. Cristo, né, é dito por João, lá no primeiro capítulo, que as trevas não o compreenderam, ele está lá com luz. Existiam os pães da proposição. Ele diz aqui em Apocalipse 21 que ninguém vai ter fome, ninguém vai ter sede, ele é o pão da vida, né? O incensário que fazia com que o incenso entrasse ali entre as frestas da cortina e fosse até o Santo dos Santos, as orações dos santos chegando até a presença de Deus, e o lugar fechado. Então o sumo sacerdote, uma vez por ano, primeiro, somente depois de se purificar, entrava no Santíssimo Lugar para entregar diante do Senhor, sobre a arca da aliança e o local da propiciação, né, propiciatório, ele derramava sobre aquele lugar o sangue do cordeiro. E lembre-se, na roupa dele estavam escritos os nomes das tribos. Ele carregava no peito e nos ombros o povo de Deus. Porque Isaías diz no capítulo 53, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso nos ombros. No peito, porque ele nos disse, não vos trata simplesmente como servos, mas como amigos. Ele carrega o seu povo no coração. Então essa era a imagem do tabernáculo. Ele adentrava até o lugar de mais íntima comunhão com Deus por meio do sacrifício do cordeiro, por meio do sangue. E Deus habitava com o seu povo, sempre no meio do povo. O tabernáculo andava com o povo até chegar à terra da promessa. E aí o tabernáculo perdeu o sentido, que era móvel, agora passou a ser fixo. O templo. Davi quis fazer o templo. Ele disse, eu habito em palácios e Deus habita numa tenda. Então, Deus não deu a oportunidade dele fazer, deu a Salomão. Quando Salomão concluiu a construção do templo, ele disse algo que deve chamar muito nossa atenção. Ele disse assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso não é coisa do Novo Testamento, não. Deus nunca habitou. Porque o templo não pode compreender Deus. Deus é espírito. Então o templo era só uma figura.
E se é figura, se é sombra, vai se acabar. Que é o que está acontecendo lá em Apocalipse 21. O tempo precisa se acabar. Mas ele precisava, antes disso, cumprir a sua obrigação. O mundo foi... o paraíso foi desfeito por conta do pecado, mas agora o povo que foi liberto, o povo que foi redimido, voltou para uma terra que é chamada terra que mana leite e mel. Uma terra que era descrita como um paraíso, ainda que tivesse muitas imperfeições. Mas Canaã era como um paraíso, a sombra do paraíso. Então, se era a sombra do paraíso, o que é que tinha no paraíso? Deus. Deus precisava habitar no meio do povo, por isso foi construído o templo. Suntuoso, glorioso, grande, para demonstrar a glória de Deus. No meio do Antigo Testamento, onde a glória externa era muito importante. E a mesma estrutura do tabernáculo. Deus habitando no meio do povo, as impurezas não poderiam entrar, nem todos tinham acesso ao lugar santíssimo. E fica o princípio Emanuel ainda ali. Deus continua no nosso meio. Não mais como era no Éden, quando o homem se encontrava diretamente com Deus na viração do dia, mas ainda assim havia possibilidade pelo sangue do Cordeiro. Quando chega Cristo, ele olha para o templo e ele diz o quê? Não ficará pedra sobre pedra. Vão derrubar o templo, mas eu em 3 dias eu vou reconstruí-lo. A transição da antiga para a nova aliança. Esse templo, ele estava olhando para um templo grandiosíssimo, que foi feito em 47 anos. Ele disse, não é isso que vai permanecer. Ele já estava aqui profetizando a queda do templo, a destruição do templo. Quando? Vocês se lembram de Apocalipse? No ano 70, Mateus 24 e lá no início de Apocalipse. O templo vai ser destruído. Aqueles que começaram a amar mais o templo do que ao Deus do templo, esse vai ser destruído, porque aqui está quem é maior do que o templo. Ele é o templo era um templo. Então no ano 70, quando houve a destruição do templo pela invasão romana, então qualquer perspectiva de comunhão com Deus por meio daqueles sacrifícios de animais foi destruída. Até hoje o judeu não tem como manter a comunhão que eles imaginam que podem ter por meio de sacrifício, porque o sistema sacrificial foi abolido completamente em Cristo. E agora, como eu tenho comunhão com Deus? Em Cristo. Ele diz que você quer conhecer o Pai, você precisa me conhecer. Eu estou nele. Ele roga a Deus que assim como ele está com o Pai, nós estejamos com o Pai nele. Isso é comunhão. Ele é chamado Emanuel, Deus conosco. E como é que é Deus conosco? Ele habita no nosso meio. Ele disse, eu vou, mas eu vou mandar um outro Consolador. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O Apocalipse 21 nada mais é do que o quê? A consumação dos séculos. É a descrição da recriação do mundo. Novos céus e nova terra. Então, o que é que nos deixa claro que novos céus e nova terra chegaram? Apocalipse 21, verso 22. Alguém lê, por favor. Verso 21, 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nela não vi santuário, não vi tabernáculo. Mas aí, veja só, Mário, no verso 3 do mesmo capítulo. 21:3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Veja só,
no verso 22 ele diz, não vi santuário. Mas no verso 3 ele disse, eu vi um tabernáculo. Não tem um templo físico. Porque não vai ter um templo físico. O que é o tabernáculo? O que ele disse no verso 2. A Nova Jerusalém. Onde é que Deus vai habitar com o seu povo? A Nova Jerusalém, que não é uma cidade, é o mundo. Qual foi a ordem que Deus deu a Adão? Do jardim, que é um pedaço de terra, você tinha que fazer esse mundo aqui virar um jardim. O homem falhou, então Deus fez o mundo virar um jardim. E ele vem habitar com o seu povo no jardim que ele refez em Cristo, o segundo Adão. Salmo 23, 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Para todos sempre. E assim, bondade e misericórdia me seguirão, me perseguirão. Onde eu for, a bondade e a misericórdia de Deus me persegue. É uma coisa impressionante. O povo foi para o Egito, a bondade e a misericórdia de Deus foi com eles. O povo foi para a Babilônia, a bondade e a misericórdia foi com eles. Para onde o povo de Deus vai, a bondade e a misericórdia de Deus nos persegue, para que nós possamos habitar com o Senhor na casa de Deus eternamente. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é Apocalipse. É a descrição agora de Deus refazendo aquilo que o homem destruiu. Em Cristo ele vai refazer. Então, a Nova Jerusalém, ela nada mais é do que o antítipo da antiga Jerusalém, que foi destruída, que era considerada uma impura, uma prostituta, porque negou Cristo e se entregou aos ídolos. Ele faz uma nova Jerusalém. No capítulo 22, o antigo Éden, que foi destruído pelo pecado, é reconstruído. Os novos céus e nova terra, do capítulo 21, verso 1, que foram destruídos por Adão, são reconstruídos em Cristo. Ele está reconstruindo todas as coisas. Todas as coisas. Agora veja só, qual é o impacto disso para a igreja? Como ele está reconstruindo? Ele não vai reconstruir um dia, ele está reconstruindo. Lembre-se, Apocalipse foi escrito para a igreja do primeiro século, primariamente. E ele deu essa descrição para animar o seu povo. E por consequência, nos animar também. Porque se Deus está reconstruindo em Cristo esse mundo, Ele construiu em 6 dias. Ele está reconstruindo no milênio. Ele está reconstruindo em Cristo. E nós, né? Sempre aquela pergunta. E nós? Quem somos nós na reconstrução? Qual é o nosso papel na reconstrução? Nós não podemos ser meros espectadores, ou então começar a tratar essa vida como se fosse algo banal, né? Uma expressão que eu acho é pesada, mas é necessária. Não podemos ser medíocres. Medíocre não é o pior, viu? Medíocre vem de quê? Vem de médio, vem de mediano. Eu não quero ser mediano. Eu espero que nenhum de vocês queira ser mediano. Mediano é medíocre. Nós não podemos ser crentes mais ou menos. Nós fomos chamados para sermos os melhores na reconstrução. É por isso, irmãos, que todo o período onde o pós-milenismo foi mais evidenciado, que período é esse? O período puritano. Nunca se viu uma relevância tão grande da igreja como naquela época. A ponto de hoje nós termos aqueles irmãos como referência. Eles eram os melhores em tudo. Os melhores na política, os melhores na teologia, os melhores no direito,
os melhores em economia, em política, tudo que aqueles caras falavam e escreviam, eles eram os melhores. Por quê? Pela consciência de que há uma promessa de novos céus e nova terra. Qual é a ordem? Cresçam-se, não é à toa também que eles tinham muitos filhos, porque a ordem, crescer, multiplicar, encher a terra, dominai-a. Domínio da terra, irmãos, é o trabalho do ser humano, do homem principalmente. O que é dominar a terra? Se você é comerciante, no caso de Christian, dominar a terra é subjugar todas as dificuldades da transação, da negociação, que envolve um monte de coisa, né? A gente vive falando sobre isso. Envolve um monte de coisa. Jéssica sabe também o que é isso. É muito complicado, né? Você precisa dominar, você subjuga aquelas coisas. Vai trabalhar com imposto, né, Mário? Subjugar imposto. O leão. Aí é uma figura boa. O leão da receita. E aí um homem cheio do Espírito Santo vem com o leão da tribo de Judá, que é muito superior ao leão da receita, e subjuga. É o melhor contador da cidade, é o melhor médico da cidade, é o melhor bancário da cidade, é o melhor enfermeiro da cidade. É o melhor. Nós não podemos ser medíocres. Nós precisamos ser os melhores por conta da promessa. E aí, essa promessa é tão bendita, irmãos, de que o Senhor estará conosco, que nós não fazemos nada sozinhos. Não é que a gente só pensa geralmente assim, quando está tudo dando errado, aí a gente diz, não, mas Deus está comigo, eu vou sair dessa. Não, Ele está contigo na situação difícil, mas não só na situação difícil, Ele está em todas as situações. Todas. A descrição final desse mundo é assim, ó. Alguém lê verso 4 e 5. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. 6, verso 6 também. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei fonte de água viva, de água da vida. Tudo está feito. Ele gritou isso na cruz, lembram? Tetelestai, está consumado. Não falta nada, tudo está feito. Pelo amor de Deus, Jesus está dizendo assim, está feito já. Eu mandei vocês fazerem, vocês não fizeram. Mas eu fui e fiz. Só resta a vocês, como ele disse a Noé, como ele disse a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a Moisés, a Salomão, Davi. Vão lá e cumpram o que eu mandei. Tenham filhos, formem famílias, trabalhem, subjuguem a terra. Nesse mundo vocês ainda vão ter aflições, mas tem um novo céu e nova terra onde não haverá aflições. Ele descreve como vai ser. Eu vou enxugar lágrimas, não vai ter choro, não vai ter morte. Então a esperança é essa. Porque ele consumou. Porque está consumado. Ou seja, não dá errado, meu amigo. Pense numa coisa certa. É você trabalhar segundo a vontade de Deus. Não dá errado. Agora, fazer o que Deus proíbe, aí dá errado. Assim como é certa a vitória dos que buscam andar nos caminhos de Deus, é certa a derrota dos que buscam fazer o contrário do que Deus manda. Não começa certo. Não começa nada certo para dar errado. Não começa nada errado para dar certo. Começou certo, termina certo. E não só isso, ele diz, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última. Eu sou o princípio, eu sou o fim.
começa e termina. Eu sou, no princípio era o verbo estava com Deus, e na consumação é o verbo, porque o verbo sempre é. Ele fez todas as coisas. Isso é muita segurança que está sendo dada aqui. Agora, se aqui é a imagem do Éden, está faltando algo. E os que não estão em comunhão com Deus? A gente está falando aqui novo céu e nova terra para quem está em comunhão. Quem não está em comunhão? 7 e 8, alguém lê, por favor. Quem há de vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Perfeito. Os pecadores, ele descreve a lista dos pecadores. O que é que vai acontecer com eles? Serão expulsos do novo céu e nova terra. Não entrarão. Por quê? Porque onde Deus habita, não há pecado. Veja se não é exatamente a descrição do Éden. Lá não podia habitar pecado. Quando o pecado entrou, o homem teve que sair. No novo céu e na nova terra, não pode haver pecado. E nós somos pecadores. Então, por definição, nós estaremos dentro dessa lista. Só não estamos pelo que ele disse antes. Está consumado. O vencedor, lembre-se, essa expressão vencedor aparece muito nas cartas lá às 7 igrejas. Ao vencedor darei, aí ele diz lá qual é a promessa. O vencedor não é o que venceu o pecado em si, ele mesmo vencendo o pecado. O que venceu em Cristo, o que creu, esse é o vencedor. Né? Porque os que estão em Cristo, que são novas criaturas, são mais do que vencedores. Não são vencedores, são mais do que vencedores. E aí a estes, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós entramos para a família de Deus. Quem entra para a família, habita na mesma casa. Se a casa de Deus é um mundo restaurado, nós somos filhos, então certamente nós vamos habitar com Ele. Ou seja, certamente teremos vida eterna. Que era a promessa dada a Adão se ele não tivesse pecado. Certamente viverás. E os que morrerem no pecado, certamente morrerás. Para a última palavra do texto, a segunda morte. Os que não têm Cristo. Então, irmãos, a figura do templo, né, bendita, mal compreendida. As pessoas chamam, por exemplo, isso aqui de templo, né? O templo da Igreja Presbiteriana do Alto Branco, que é um equívoco, acho que grande. Isso não é um templo, isso é um prédio, porque não existe mais templo. E ao mesmo tempo existe. Onde está o templo do Senhor? Cristo habita em nós. O Espírito Santo de Cristo habita em nós. Então, para onde você for, você é o tabernáculo de Deus. Quando o povo de Deus se reúne, ali está o tabernáculo de Deus. Ele é móvel, como o tabernáculo era na antiga aliança. Ele vai ter um aspecto fixo no novo céu e na nova terra, porque ele estará habitando nesse mundo e não tem para onde ele ir. Mas o povo de Deus está aqui, ele vai habitar com o seu povo. Então, o templo, irmãos, a ausência do templo é a certeza de que Cristo consumou a sua obra. Porque se o templo estivesse de pé, a nossa esperança não tinha sido consumada ainda. Mas o templo, estando ausente, é a certeza que um dia nós vamos habitar nessa terra com Ele, em glória, visivelmente. E hoje nós já habitamos com Ele em nós. Quando é que isso vai se realizar, nós não sabemos, mas uma coisa é certa: foi dada uma ordem, pedir para que isso seja efetivado, consumado.
na oração dominical: que venha o teu o reino. Quando nós oramos assim, que venha o teu reino, nós estamos reconhecendo o reinado de Cristo, a soberania de Cristo, nossa dependência, ao mesmo tempo que somos súditos, e o desejo de que esse reino se faça visível cada vez mais, para que nós possamos habitar nessa terra. Todavia, antes que isso aconteça, nós já habitamos numa sombra, num tipo de céu. Os crentes habitam num tipo de céu, porque a casa de um crente é um pequeno céu. A nossa casa é a morada do Senhor. Os filhos de Deus estão ali. Você consegue ver a bênção de Deus na mesa. Ele que prometeu nos dar o pão, Ele que prometeu nos fazer fecundar, Ele dá filhos, Ele dá proteção, Ele dá tudo que a gente tem de imagem do céu. A gente pode ver em menor proporção na nossa casa, e podemos ver também na igreja. O que é o culto? A reunião, a assembleia dos crentes com a Trindade. Isso é a descrição do céu. O dia do Senhor é um dia onde a gente tem um aperitivo, uma prova do que é o céu. Então nós temos, graças a Deus, o gostinho do céu essas pequenas sombras do que é o céu. Mas ainda não é tudo. Nós podemos ter a certeza: se o templo está ausente, é porque as promessas do Senhor se cumpriram e se cumprirão, se Deus assim nos der a alegria de ver esse dia. Até lá, irmão, devemos nos animar com essas promessas e a todo instante nos dedicar à obra do Senhor, porque não é em vão. Amém. Amém. Querem fazer algum comentário? Vamos orar, pedir a Cristian que ore agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, louvado Deus seja o teu nome. Ó Deus, obrigado por essas promessas benditas, ó Pai, que o Senhor nos deu, ó Deus, desde o Éden, ó Pai. Obrigado, Deus, porque mesmo diante do nosso pecado, ó Deus, diante da indolência, ó Deus, do homem, o Senhor, ó Pai, nos seus eternos decretos, nos deu a redenção, ó Pai. Redenção é essa, ó Pai, que nos consola, ó Deus, e que nos enche, ó Pai, desde os dias do tabernáculo, ó Pai, os dias do templo, ó Pai, principalmente, ó Deus, na obra de Cristo, Deus, na cruz. Ó Deus, obrigado pela obra de Cristo, Senhor, em nossas vidas. Ó Deus, por Ele ter sido o princípio, ó Deus, e ter consumado, ó Pai, essa obra também. Nos ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para as promessas do novos céus e nova terra, ó Deus, e o nosso coração, ó Deus, se encher de alegria, ó Deus, se encher de vigor, ó Deus, para trabalhar, ó Deus, para subjugarmos, Senhor, essa terra, ó Pai, para que venhamos a levar, ó Deus, o teu reino, Deus, em diante, ó Pai, o teu reino avançar, Deus, sobre este mundo, ó Pai Santo. Dai-nos, Senhor, essa alegria, ó Pai, de termos corações alegres, ó Deus Santo, e mãos trabalhadoras, ó Deus, no teu arado, ó Deus, na tua obra. Deus, obrigado, Deus, porque descansamos, ó Deus, nas tuas promessas, ó Pai, e já desfrutamos, ó Deus, inclusive parcialmente delas, ó Pai. Obrigado pelo nosso lar, ó Deus, pela igreja, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque, Senhor, em nosso coração um grande desejo, ó Deus, de que essa obra seja consumada, Deus, e que venhamos habitar contigo na eternidade. Até lá, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a viver, Senhor, o céu também aqui na terra. Te pedimos, ó Deus, pela pregação do Evangelho, Deus, no domingo, ó Deus, e pela proteção, Deus, que o Senhor certamente nos dará voltando para as nossas casas.
Por isso, ó Deus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.